Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni corrigindo uma questão da UFPR. Então olha só, evidências científicas mostraram que a poluição produzida por navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial interferiu no crescimento das árvores da Noruega. Embarcações da Alemanha ficaram estacionadas boa parte da guerra na costa da Noruega com a função de impedir uma possível invasão dos inimigos. Para camuflar as embarcações, eu acho que essa parte começa a nos interessar, tá? Porque não é questão de história, né? É questão de química. Então, para camuflar as embarcações, era produzida uma névoa química. Olha que interessante que é essa palavra aqui, tá? Uma névoa química. É tipo uma neblina, uma fumaça, tá? Então, a gente já sabe que está caindo aqui numa área da química bem específica, tá? Essa área aqui da química que fala em névoa, que fala em fumaça, ela é uma área chamada de coloides. Então, essa questão aqui eu já acho que faz referência a coloides. Vamos ver se eu consigo te convencer disso. E aí vai dizer que essa névoa artificial é responsável por limitar o crescimento das árvores nesse período. Uma estratégia muito comum para gerar essa névoa artificial era por queima incompleta do óleo combustível. Gente, olha só, se a gente queima óleo, geralmente a nossa combustão completa, ela fornece CO2, tá? Óleo combustível é óleo diesel, né? Biodiesel, por aí vai. Então, no caso que não tinha biodiesel ainda, tá? Era óleo diesel mesmo. Então, isso aqui é combustão completa. Detalhe, completa. Se é combustão incompleta, pode gerar um monóxido de carbono, mas esse cara é letal. Aí o pessoal da própria embarcação, né, poderia morrer. Porém, tem uma combustão mais incompleta ainda que gera só o carbono e água. Esse carbono aqui, quando ele é gerado, é aquele pó preto que sai do cano de descarga, tá? Dos caminhões, assim, que são desregulados, ou carros, tá? Esse carbono aqui, ele é sólido, tá? Aquela fumaça preta também é chamada de fuligem. Então, essa combustão incompleta, eu acredito que seja no estado sólido, e é com esse objetivo de gerar uma fuligem, tudo bem? Que vai ficar em suspensão no ar. Mas o que mais foi feito, tá? Além disso, outros métodos foram empregados como lançamento de misturas que produziam cloreto de zinco. Ó, gente, o zinco, ele tem essa fórmula aqui, tá? Porque o zinco é sempre inox mais 2 e o cloro é menos 1. Então, esse cara aqui é ligação iônica, porque é metal com a metal. E ele é sólido também, então se ele foi produzido no ar, né, por uma certa mistura, eu sei que formou umas partículas sólidas no ar. Além disso, óxido de titânio. Gente, de novo, tá? O óxido de titânio é metal com a metal. Ele também vai ser metal com a metal, ligação iônica, tá? Então ele também vai ser sólido. Outro ainda, pentóxido de fósforo. Geralmente a gente fala pentóxido de difósforo, tá? Mas senão eu consigo entender que é o pentóxido de fósforo. É outra criatura que é sólida, o ponto de fusão é lá na casa de 340 graus Celsius. Então o que acontece? Cara, foi gerada uma mistura de substâncias sólidas aqui, que provavelmente vão ficar em suspensão no ar. E essa névoa vai impedir que o pessoal consiga ver através dela. Então, olha só, eu vou dar uma classificação para vocês aqui rapidinho, que é assim. Essa aqui é uma tabela que a gente tem de coloides, tá? E os meus coloides, eles se classificam em Sol, Sol sólido, coloides. Sol sólido, gel, emulsão, espuma sólida, espuma líquida. E a gente está nessa classe aqui, tá? Aerossol sólido e aerossol líquido. Por exemplo, quando eu falo em aerossol sólido, são partículas, olha só que interessante, partículas sólidas no gasoso, tá? No ar. Por exemplo, sal, fumaça de cigarro, fumaça de queima normal. E o aerossol líquido é neblina, nuvem, névoa, tá? Só que a diferença é que tem partículas sólidas nessa névoa, aqui tem partículas líquidas. Tá, mas e como é que vai proteger as embarcações? Cara, é fácil. Existe um negócio chamado efeito Tyndall. Ó, se tu nunca ouviu falar, esse cara aqui você anota aí, tá? O efeito Tyndall é uma característica de coloides. De o que acontece? Se você passar
um feixe de luz para uma solução verdadeira, tá? Uma solução que não é um coloide, é uma mistura homogênea. Esse feixe de luz, ele não vai ser destacado, ele simplesmente atravessa. Já se tu passar por um coloide, eles causam uma certa iluminação aqui no coloide, tá? Inclusive atrapalha a visibilidade. Por exemplo, ó, nessa foto, é por isso que existe carro, né? Que vai ter o farol de neblina. Olha só, a neblina é um coloide. Porque se tu ligar a luz alta numa neblina, por exemplo, ela vai ficar mais iluminada do que sem ter a luz. Que essa região que não tem a luz eu consigo ver melhor. Quando tem a luz eu não consigo ver, por culpa desse efeito chamado de efeito Tyndall. Então o que acontece? Se eu proteger, botar bastante névoas, tá? Ao redor das minhas embarcações, o pessoal não vai conseguir ver as embarcações, tá? Por culpa desses coloides. Então, onde é que eu vou achar isso, tá? Então, esses métodos são capazes de produzir névoa artificial que geravam gases irritantes. Não, né, galera? Líquidos immiscíveis. Também não. Compostos voláteis. Cara, se eu produzo composto volátil, né? Não necessariamente ele vai criar uma névoa, então tem que ser algumas partículas líquidas ou sólidas, né? Tipo precipitados sólidos suspensos na atmosfera. Sim, o nome disso é uma classificação de coloide, né? Que é aerosol, se tu botar com S, o aerossol, se tu botar com 2 S, aerossol do tipo sólido. Ou ainda, olha outra resposta aqui para a gente anular, sintetiza um composto que absorve a radiação eletromagnética. Meu Deus, gente, nada a ver. Por isso que essa aqui é a letra D. Beleza? E já aproveitamos de fazer uma revisãozinha de coloides, né? Show? Galera, muito obrigado pela atenção mesmo, tá? Se você quiser assistir mais comentários, né, de outras questões, basta clicar nesse link aqui, tá? Que você tá vendo, que vai levar lá pro meu canal, que vai ter várias resoluções aqui. E aqui tem um vídeo que é o mais recente que eu fiz para vocês, tá? Beleza? Bons estudos aí, abraços!